Vivo pelo Instagram. Vou chamar a minha participante, pera aí, porque ela é peso pesado. Derrubou a nossa live lá no YouTube, mas nós vamos chamá-la aqui. Vamos convidar, vamos ver se eu tô aqui. Eu tô ao vivo, entra aí, Indecente, senão eu não consigo te achar. Vamos. Vamos. Olha, tá acenando pra gente aqui, vamos responder. Entrou. Estamos acenando pra ela. Vamos convidar ela. E temos um participante ao vivo. Quem mais entrou aí. Cadê a câmera daqui? Por que ela tá filmando o chão? Agora você entrou agora. Agora entrou. Apareceu. Meu Deus do céu, eu falei que esse treino ia dar certo. Meu Deus do ceu, cadê? Ela tá apanhando lá com o telefone dela, mas logo vai dar certo. Em nome de Jesus. O negócio vai desandar, porque nós estávamos ao vivo lá no YouTube. Caiu tudo, derrubou. A segunda vez que eu convido essa participante para o sofá com o Santos, mas olha, Meu Deus, abate. Não bate, E isso porque nós íamos falar sobre depressão, gente. Eu estou para entrar em depressão com essa menina. Tá mais pra comédia do que... Olha, Miguel entrou. Me diz uma coisa aí, como que tá saindo o áudio aí, rapaz? Você que acabou de entrar aí na nossa live aí. Me diz aí, tá saindo bem, tá dando microfonia, como que tá? Hã? Responde aí, Miguel. Tá saindo bem? Tá dando microfonia? Não? Agora ficou mudo. Ficou mudo? Tá difícil. Olha, estamos ao vivo aqui pelo Instagram. Brincadeiras à parte, nós temos que sorrir para a vida. Eu aprendi em uma caminhada da minha vida, em um dos trajetos da minha vida, que nós temos que sorrir não só nos momentos bons, mas também nos momentos ruins. Se nós aprendemos a sorrir das desgraças, nós vamos encontrar graça em todas as coisas. A vida fica mais leve, né? Quando a gente ri da gente mesmo, ri das coisas que acontecem em nós mesmo. Fica mais leve, fica mais divertido. E isso é muito bom, Jéssica. Nós estávamos sorrindo aqui, rindo muito, porque é a segunda vez que nós tentamos fazer essa live pelo YouTube. Nada contra o YouTube, uma plataforma ótima. Tem um canal no YouTube e já faço a transmissão lá, Jéssica, já há algum tempo. E sempre funcionou. Mas são coisas que acontecem, imprevistos que acontecem, imprevistos que vão surgindo na nossa caminhada e que é inevitável na nossa vida. Mas, como o nosso bom mentor nos ensinou, sorria na graça e na desgraça, porque tudo seja feito na graça. E continua. Vamos embora. E isso é muito bom. Nós estamos ali reunidos, porque este é o mês de setembro, é um mês amarelo, um mês de prevenção, e nós estamos realmente aqui para batermos um papo sobre depressão, sobre ansiedade. E é interessante porque é a segunda vez que nós tentamos fazer essa transmissão e realmente ela não deu certo por uma forma e estamos fazendo por outra. E agora eu te pergunto, Jéssica,
Se isso fosse 2 anos atrás, talvez até mais, 3 anos atrás, como estaria o seu nível de temperamento quando se diz em ansiedade dentro dessa situação? Nossa! Eu acho que eu já tinha largado de mão, eu já tinha desistido de tudo isso daqui. Eu ia falar, moço, não vai dar certo nunca, nunca, porque realmente eu estava, sem contar que eu ia estar morrendo de medo, desesperada, tremendo até a tampa, suando igual um tampa de prisão. Mas aí hoje estamos aqui, ó. Firme e forte, rindo de todas essas coisas. Rindo de todas as situações que já aconteceu, que está acontecendo. E realmente é aquilo que eu falei antes de sair de casa. Hoje a gente vai lá e eu quero me divertir com a situação, me divertir com a life. Porque a minha vida se tornou mais leve depois que eu assumi o controle das minhas emoções. Isso é interessante, porque a pessoa, quando ela está passando por uma situação de depressão, ou quando ela sofre por ansiedade, esse é um dos fatores que precisa cuidar, né? O controle pelas suas emoções. Se nós não tivermos controle das nossas emoções, se nós não conseguimos controlar as nossas atitudes, nosso comportamento, nós entramos em muitas situações que nos faz afastar das pessoas. Por quê? Porque nós não controlamos a nossa mente, nós não controlamos as nossas emoções. E isso nos faz ter atitudes que nos afastam das pessoas. Então, quantas pessoas hoje perderam o seu ciclo de amizade, perderam o seu ciclo familiar? Quantas pessoas hoje perderam até o seu casamento porque ela não conseguia mais ter essa comunicação? Não conseguia mais ter um relacionamento porque ela não tinha controle das suas emoções. Qual que foi o resultado disso? Hoje as pessoas que passaram por esse problema e não conseguiram sair, você vai encontrar elas trancadas dentro de um quarto, desejando estar em um lugar extremamente difícil. Não quer conversar com mais ninguém, não quer receber ninguém na sua casa. Os seus amigos se afastaram. Por quê? Porque não houve controle das suas emoções. Então, isso é algo que nós precisamos realmente cuidar, zelar. Porque se nós não zelarmos pelas nossas emoções, isso faz com que nós tenhamos as pessoas que nós gostamos afastadas de nós. Conhecimento, né? Quando você se conhece, você tem o conhecimento das suas emoções, e você realmente saber o que você está sentindo diante daquela situação, né? Um dos primeiros passos hoje no processo da cura da ansiedade e da depressão é o autoconhecimento, é você definir realmente o que você está sentindo. Então, hoje, a gente pode perguntar, mas como eu sei disso? Como realmente eu vou identificar qual é o sentimento que eu estou sentindo? Porque quando você chega aí até o profissional, né, o psicólogo, para te dar um diagnóstico correto de que realmente você está no processo de depressão ou você está passando pela ansiedade, né? Porque assim, a ansiedade tem 2 tipos de ansiedade, né? A ansiedade boa, que faz parte da nossa natureza, né? Aquele anseio para aquilo que você está esperando, aquele algo que você deseja, e a ansiedade é aquela que é uma doença, que é um excesso de todo esse sentimento, é aquela sensação de medo, de pavor, né, que junto com isso acaba trazendo mais sintomas, né? Então, quando você tem
esse conhecimento do que realmente você está sentindo, porque quando você chega no psicólogo, é a primeira coisa que ele vai te perguntar: quais são os seus, o que você está sentindo, qual é, o que está acontecendo com você, para ele poder te dar um diagnóstico. Então, o conselho que eu dou hoje é isso: você ter o autoconhecimento, saber o que você está sentindo. Interessante isso. Se você chega hoje diante de um profissional e a primeira pergunta que ele faz para você é como que está o seu estado emocional, então realmente é algo que nós precisamos cuidar muito bem. Né? Se nós não tivermos controle das nossas emoções, qual é o resultado disso? Então, nós precisamos nos preocupar realmente com o resultado que a nossa vida está dando. Qual é o resultado que eu vou gerar? Eu quero gerar um resultado bom, eu quero gerar um resultado ruim, eu quero gerar um resultado que vai me trazer frutos, eu quero gerar um resultado que não vai me trazer frutos. Então, qual é o resultado que eu quero ter? Então, em cima do resultado que eu quero ter, é onde eu vou trabalhar. Eu sei que a ansiedade hoje, ele é um dos maiores fatores que leva a pessoa ao endividamento. Por quê? Porque as pessoas, às vezes, elas estão ansiosas e para ela vir ter uma emoção ruim dentro dela, que tem levado ela à ansiedade, o que ela vai fazer? Ela vai começar a consumir. Então ela vai para o mercado e ela compra coisas necessárias, ou ela vai para uma loja e ela vê roupas e ela começa a comprar roupas, compra sapato, compra bolsa, compra relógio. Então ela começa a comprar inúmeras coisas que ela não tem precisão, ela começa a gerar inúmeras dívidas para a vida dela, né? Sem precisão. Porque ela não tinha necessidade daquilo. Então, a compra é algo que você vai fazer e você tem que ter dois pensamentos. Eu preciso disso? Tem que ser agora? Então, se eu não tenho precisão, se isso não é para agora, então não tenho por que eu comprar. Mas a ansiedade faz com que eu passe por cima dessa situação, faz com que eu passe por cima desse pensamento. Ela não consegue analisar se ela tem necessidade, se ela tem precisão daquilo para agora. Para ela não importa. Por quê? Porque a ansiedade, que a emoção dela está consumindo tanto ela, que faz com que ela consuma as coisas sem a necessidade disso. É que, na verdade, fica um vazio, né? Com essa junção de todos esses sentimentos, há um vazio que precisa ser preenchido. Então, como dizia o nosso amigo Pablo Marçal, é um drive que fica rodando aí e trava. E aí fica rodando várias vezes, por quê? Precisa ser preenchido aquele vazio. Então, tem um versículo na Bíblia, lá em Provérbios, se eu não me engano é 13. Se eu não me engano é 13, mas depois eu vou olhar direitinho. Que fala que aquilo que não governa a si mesmo, não governa a sua alma, é como uma cidade sem muro. Então, uma cidade, o que é uma cidade sem muro? A gente fazendo uma análise do versículo, né? Indo a mais aprofundado. O que é uma cidade sem muro? É aquilo que pode entrar qualquer coisa. É uma cidade que não tem. Lugar que não tem uma barreira, então não tem um filtro ali para poder filtrar as suas emoções. Ela não tem proteção nenhuma, qualquer coisa que chega entra. É verdade. Então, quando você não tem o governo, o domínio sobre as suas emoções, você acaba ficando uma cidade sem muro, vulnerável. Então, quando você não tem conhecimento, daquilo que a gente não conhece, a gente não modifica. Então, se você não tem conhecimento das suas emoções, se você não conhece, você não vai governar, porque você não sabe como vai governar uma coisa. Se você não conhece as suas emoções, você também não tem controle sobre ela, porque você não conhece. Então é aquilo que eu estava e volto a falar da mesma coisa. O autoconhecimento é o primeiro passo para qualquer decisão que vai ter que tomar, porque você tem que fazer primeiro os 3 porquês, né?
igual você estava falando da dívida. Certo. Os três porquês. Eu preciso, eu quero e é urgente. Eu vou morrer se eu não tiver isso daí? Então, precisa realmente do conhecimento, do autoconhecimento, para você tomar umas decisões. E se tratando de ansiedade, interfere muito nas suas decisões. Ok. E me diz uma coisa, Jéssica. Você que é uma líder, você que já tem pessoas que estão te seguindo, você já hoje se posiciona como uma mentora espiritual. Você já tratou, você já chegou pessoas para você que estavam nesse estado de ansiedade a consumir coisas que elas não tinham esse análise desses 3 porquês, eu preciso, eu quero, é necessário agora, não? Sim, há uns meses atrás, mais ou menos, eu estava tratando uma pessoa, porém ela tem muito dinheiro e ela está nesse estágio, entendeu? De comprar compulsivamente porque ela necessita preencher um vazio. Então ela necessitava comprar até as pessoas que estavam ao seu redor para realmente preencher o seu vazio. Então, na verdade, ela sentia um vazio por dentro. E esse vazio fazia com que ela entrasse dentro de um processo de consumismo descontrolado. Que isso era um dos sintomas em que ela tinha, né? Esse era só uma característica só do que ela tinha, porque envolve números que ela tem que se levam a diagnosticar uma ansiedade, uma pessoa ansiosa que passa pela doença de ansiedade. Agora me diz uma coisa, Jéssica, você que já está trabalhando há um tempo nessa área, a ansiedade, ela é capaz de levar a algum outro estágio da nossa vida, não? Sim, porque a pessoa que passa pela ansiedade, ela tem os seguintes sintomas, assim, que são os que a gente pode diagnosticar logo de cara. Ela perde o prazer pelas suas atividades, o excesso de pensamento, porque fica aquele pensamento um em cima do outro, então ela fica difícil se concentrar, ela não tem uma concentração. Então, se ela trabalha com a mente, ela trabalha com o computador, ela trabalha com o celular, ela começa a ter essas dificuldades de se concentrar em algo, de ficar ali em uma atividade só, entendeu? Entendi. Segunda coisa, começa as enxaqueca, dor de cabeça, horrível. Terceira coisa, suor excessivo, aquela pessoa que soa as mãos e pés. Então, só isso daí já gera um transtorno no seu decorrer do dia, né? Porque muitas pessoas, dependendo do grau de ansiedade que está, a dor de cabeça impede ela de trabalhar, impede o humor. Porque, gente, uma mulher com dor de cabeça, pelo amor de Deus. É o fim, né? Não presta pra nada. Gente do céu. Nós podemos, então, fazer uma análise, Jéssica, e dizermos que uma pessoa que ela é ansiosa, ela é, como que eu posso dizer? Ela é uma pessoa que tem um grande risco de se tornar depressiva também, não? Sim, porque quando o grau de ansiedade ele se torna crônico, aí ela leva à depressão. Porque esses sintomas, eles vão se agravando cada vez mais e vai desencadeando outros sintomas. Aí a ansiedade se torna crônica. Quando ela se torna crônica,
leva a pessoa à depressão. Aí começa por os níveis, né? Os níveis mais baixos, do isolamento, da tristeza, aí a incapacidade, se sentir menos diante das situações, né? Se sentir sentimentos, ter sentimentos de abandono, de rejeição, né? De realmente não querer conversar, não querer falar, de querer somente se isolar, e aí acaba indo aos níveis maiores, que é a questão da tentativa do suicídio, e até mesmo retirar a sua vida. Então essas são algumas características que quem já está no processo de depressão, ela precisa analisar. Na verdade, também são características que os familiares podem analisar, os amigos podem analisar. Enquanto amigos, nós não conseguimos diagnosticar que uma pessoa é depressiva. Mas nós conseguimos analisar essas características e prejulgarmos que ela precisa de um certo cuidado, porque ela já está apresentando sintomas de quem será uma pessoa depressiva. Sim, e quando se depara com você olhar para uma pessoa que está dentro da sua casa e você vê que existe alguns sintomas desses, principalmente aquela pessoa que dorme muito, ela tem essa necessidade de dormir muito. Então, quando você identifica isso, por favor, não a critique. Não diga que ela está preguiçosa, que isso é preguiça. Porque, realmente, a ansiedade, a depressão, ela atrapalha, ela para todo o seu funcionamento. Ela atrapalha o funcionamento das suas atividades diárias, daquilo que você está acostumado a fazer. Então, até mesmo estresse, sabe? Estresse de várias funções. Nós, mulheres, passamos por estresse diários com acúmulos de muitas funções, porque a gente trabalha com inúmeras funções. Então, esse estresse, pode nos levar à ansiedade, e da ansiedade desencadear a depressão. Então, o excesso de sono, o excesso da irritabilidade, de você estar muito irritado. Então, tudo que você vê que está em excesso está fora da ordem. Tem alguma coisa acontecendo de errado com você. Então, o conselho que eu digo ofereça ajuda. Diga para ela que ela está passando por esse processo, mas se disponha a ajudar, disponha aí a procurar um tratamento, procurar alguém que possa ajudar, né? Entendi. A depressão é algo que a juventude hoje passa, e muito por isso, né? Eu conheço algumas pessoas que venceram a depressão, mas com muito sacrifício, com muita luta. Porque elas passaram por um trauma na vida delas, pessoas que passaram por um susto, e elas acabaram se retraindo. Como ela se retraiu, ela se autobloqueou, ela entrou em depressão, porque ela não confiava mais nas pessoas. E isso é algo que acontece não somente na vida de jovens, mas ele acontece na vida de outras pessoas, outros níveis de idade também. Correto, Jéssica? Sim, além esses são fatores, são eventos, né? Quando esses eventos acontecem, são um fato, algo que aconteceu, uma perca familiar, um rompimento de relacionamento, abusos, né? A violência doméstica, tudo isso leva a pessoa a ter, leva esses traumas que fazem ela a se recuar dentro deste lugar, vamos se dizer assim, vamos dar um nome, cativeiro, vamos dar esse nome assim, um cativeiro, porque é um lugar que ela fica aprisionado realmente, né?
Então, quando acontece esses eventos, são aqueles choques emocionais que é como se fosse uma trava, um bloqueio ali que acontece na vida daquela pessoa, dessa pessoa que realmente está. Eu tive experiências na minha vida que aconteceu comigo e eu passei pelo processo da ansiedade. Eu sofri um rompimento de um relacionamento e nesse rompimento eu comecei, logo após, eu comecei a ficar muito triste, né? E depois eu quis mascarar os sintomas. Que é o que acontece muito, é a gente mascarar os sintomas e dizer que não está acontecendo nada, que está tudo bem. Só que a ansiedade, ela não começa do dia para a noite. Não é, tipo assim, hoje eu sofri o evento, aconteceu o evento comigo, né? Aconteceu aquele choque emocional, me deu uma tristeza, porque todos nós ficamos tristes. Sim. O dia mal tem para todo mundo, né? De você estar ali mal, estar estressado, aconteceu algo de ruim. Então, todos nós temos esse dia. Então, a gente não dá muita importância para esse dia e a gente mascara a situação e vai indo. E aí, os sintomas, ele começam vindo todos os dias. Você vai sentindo uma parte, de repente você sente outro. Um dia é só uma enxaqueca, eu vou tomar um dipirona e vai passar. Aí, essa enxaqueca, ela começa a se prolongar. Ela começa a ficar maior. Aí, outro dia, eu só tô com calor e realmente tô com suores excessivos. Outro dia é aquela sensação que você fala assim, eu tô com um mau pressentimento. Normal de nós mulheres dizer, eu tenho uma intuição que as coisas não tá bem. E aí começa a dar aquele aperto no coração, o coração começa a acelerar, e assim vai indo todos os dias. Então a gente deixa passar despercebido. Entendi. E quando isso passa despercebido, quando você vê, você já está no olho do furacão. Quando você vai perceber o que realmente está acontecendo, você já está até o pescoço no meio dessa situação. E aí eu falo para você, para sair dessa situação, para você se reerguer, você precisa de muita força. De muita força. Realmente você precisa querer sair da ansiedade. Você tem que desejar realmente sair. Porque no meu caso, o que aconteceu? No meu caso, eu cheguei até um psicólogo, eu fiz terapia com um psicólogo. Depois disso, eu passei para um psiquiatra, porque eu tive que tomar um remédio, um antidepressivo. Porque esses sintomas eles começaram a se agravar muito e eu comecei a passar mal. Você lembra de um dia que você foi na minha casa e estava desbrochada no chão? Ai, Deus, a vez eu cheguei lá na casa dela, ela parecia aquelas abóboras, quando você corta assim, ela despenca no chão, assim, fica largada. Verdade, Gente do céu, que desespero para poder fazer ela sair de dentro desse cativeiro. É horrível você conseguir fazer isso. Muito mal, Muito mal, aquele dia muito mal mesmo. Porque o nível de estresse chegou num ponto que eu não queria mais nada. Sabe aquele dia que eu não queria mais nada? Eu só queria chorar e deitar e a minha cabeça parecia que ia estourar. E eu comecei a ter tonturas. Eu comecei a ficar, perdi a cor. Parecia que realmente eu ia morrer. Eu ia morrer naquele dia de tanto desespero, sabe? É verdade. E era uma crise de ansiedade. Então, geralmente quem tem essa doença da ansiedade, realmente passa por crises de crises. São as crises de realmente. Você não fica 24 horas sentindo esses sintomas, né? Mas você passa boa parte da semana sentindo esses sintomas. E de repente ela ataca e aí faz aquela junção de todos os sintomas num dia só. E aí eu tenho que descamba. Então eu tive que tomar remédio antidepressivo. Eu tomei por 3 anos. Eu tomei um remédio chamado fluoxetina e depois um outro chamado citrulina. Uma coisa assim o nome do remédio. Eu tive que tomar.
Então eu tive que fazer muita força para poder sair desse estado, porque não é fácil. Quem passa por depressão e ansiedade e está aí assistindo, pode colocar aí no comentário que realmente, se você sente isso ou sente coisas parecidas, você vai se identificar com isso que eu estou falando. Você que está aí nos acompanhando, estamos aqui ao vivo pelo Instagram falando sobre depressão e sobre ansiedade. Então, você que já passou por algo, você que conhece alguém ou quer fazer alguma pergunta, nós não somos especialistas na área, mas temos muitas experiências na área. Porque somos líderes, né? Lidamos com pessoas diariamente, cuidamos de muitas pessoas. Então, nós passamos por esse processo. É como a Jéssica falou, certa vez cheguei na casa dela para poder fazer um socorro, porque ela estava numa crise de ansiedade gigantesca, em que ela estava jogada no chão. Ela não conseguia sair daquele processo. Então, assim, é algo que bloqueia a sua vida, é algo que trava a sua vida, é algo que começa a te consumir por dentro e você não consegue dominá-lo. Então, se não tiver alguém para te ajudar a sair desse estado, para te ajudar a sair, como nós falamos, sair desse cativeiro, abrir a porta e sair, você realmente fica aprisionado ali dentro. Então, são coisas que acontecem na nossa vida. Por quê? Porque você pode olhar e falar assim, poxa, mas vocês são líderes, vocês lidam com pessoas, vocês são cristãos e vocês passaram por isso. Nós somos tudo isso que você pensou. Mas primeiramente, nós temos sentimento, nós temos alma, nós somos o processo que Deus fez, corpo, alma e espírito. Então nós também estamos sujeitos a isso. A Bíblia ela diz que nós estamos sujeitos ao pecado, nós estamos sujeitos a cair. E ela vai além, porque ela diz o seguinte, você que está de pé, cuidado para não cair. Por que a Bíblia alerta isso? Porque nós estamos numa posição de líder. Nós estamos na posição de líder. Mas nós também temos os sentimentos. E se nós não aprendemos a dominar o nosso sentimento, a dominar os nossos sonhos, os nossos desejos, as nossas emoções, nós também podemos passar por este processo. Então, a Jéssica é apenas uma de muitas pessoas que já passaram pelas nossas vidas e que passaram por este problema. Hoje a Jéssica, ela cuida de outras pessoas, ela cuida de outras vidas. E eu sei que ela tem pessoas que já passaram por ela, que passaram por este problema de depressão. E a depressão, ela foi o estágio final da vida dela. Para ela chegar no estado de depressão, ela começou pela ansiedade. Então, quando você vê um quadro na vida da pessoa que ela é extremamente ansiosa, você já tem que começar a acender um botão de alerta já na sua cabeça. Puxa, essa pessoa ela é ansiosa. Qual vai ser o resultado final dessa vida? Qual vai ser o resultado final dessa ansiedade? Então, eu digo mais, te interrompendo, desculpa. Pode falar. E eu te digo assim, quando você vê uma pessoa falando muita negatividade, se menosprezando muito, com excesso de medo, é um alerta para você começar a cuidar, sabe? Porque isso são as características, fatos de uma ansiedade, de uma pessoa que é ansiosa, sabe? Então, porque eu falo por experiência própria. Eu sempre falei que eu era uma pessoa muito medrosa, eu tinha medos excessivos. Nossa, falar em público, então, era... Meu Deus, era a pior coisa do mundo. Eu parecia que eu ia infartar, porque meu coração batia aqui na garganta, assim, de tanto desespero.
E falar numa live igual essa, então, meu Deus do céu, eu ia querer morrer. Eu falava, jamais, nunca na vida, eu vou gravar um vídeo, nunca na vida eu vou aparecer para poder falar com alguém, jamais, jamais. Eu falava uma frase minha, eu falava assim, os holofortes não são para mim. Eu não gosto de ficar em evidência. Quanto mais escondida eu tiver, melhor para mim. Olha só, você tá vendo aí na live, tem uma caixinha aí embaixo, tem um campo escrito comentário, do lado dela você vai ver que tem uma caixa com um botão de interrogação. Então a pergunta que você tiver, deixa nessa caixinha aí que nós vamos responder daqui a pouco. Agora, se você quiser deixar no comentário, você pode deixar o comentário aí no campo de comentário mesmo. Mas se for uma pergunta específica dentro desse assunto de depressão e ansiedade, coloca nessa caixinha aí, que daqui a pouco nós vamos estar respondendo. Jéssica vai me ajudar a dribulhar esse negócio aí. Mas peraí. Tá. Fala. Vamos marcar nesse aviãozinho aí, vamos compartilhar, né? É verdade. Compartilha. Clica nesse aviãozinho que tem do lado aí. Vai abrir uma tela para você com todos aqueles que fazem parte aí do seu hall de amigos, todos aqueles que você já segue. Clica e envia para eles. Escolhe um por um e clica lá em concluir. Você não vai sair da live para fazer isso. Você vai fazer com que este assunto chegue a mais pessoas. Porque você pode dizer neste momento, Sanders, eu não tenho ansiedade na minha vida. Eu não tenho problema de depressão na minha vida. Mas você pode enviar isso para uma pessoa que tenha. Ou você pode compartilhar isso com um amigo seu que também não tem. Mas você não sabe se o amigo dele tem esse problema e precisa, neste momento, ouvir exatamente isso. Por quê? Porque a depressão, ele faz isso com a nossa vida. Ele nos leva para dentro de um cativeiro, onde nós queremos estar num quarto escuro, trancado, e não queremos falar com ninguém. Mas, mesmo estando nesse estado, nós que passamos por este quadro de depressão, ela vai querer assistir algo. Ela vai pegar o celular dela, ela vai entrar na internet, ela vai entrar no YouTube. Qual que é o problema? É que ela quer ficar só, ela não quer falar com outra pessoa. Então, se você não consegue entrar no quarto dela, você consegue mandar uma mensagem para ela. Manda uma mensagem para ela, fala assim, olha, tem 2 pesos pesados lá no Instagram agora, falando sobre depressão e ansiedade. Eles tentaram fazer uma live por 2 vezes pelo YouTube, mas como eles são muito pesados, caiu tudo lá, travou, e eles foram para o Instagram, estão no Instagram agora. Então corre para lá, porque você precisa sair desse estado. Então existe algo que precisa brotar dela. Uma essência. Uma essência que ela foi colocada lá pelo Espírito Santo. Então ninguém melhor para nos tirar desse estado de depressão do que o Espírito Santo. E você pode falar assim, mas vocês estão sorrindo, estão rindo demais numa live como essa. Cara, você vai sair dessa depressão com um sorriso no seu rosto. Porque dentro de você existe uma essência que precisa brilhar. Então você não pode ficar mais preso nisso. Eu sei que as pessoas que eu conheci, na verdade conheci não, que eu conheço, porque elas não morreram, né? Algumas delas já partiram, mas outras não. Mas que saíram desse processo de depressão, hoje você senta para conversar com elas se arrependem de ter permitido entrar nesse processo de depressão. Ela se arrepende por ter gerado na mente dela, daquilo que a Jéssica falou, um pensamento negativo. Um pensamento onde ela tinha de que eu não consigo, eu não posso, eu não dou conta, eu não consigo fazer uma live, eu não consigo falar em público, a minha mãe não me ama, meu pai não me ama, meu professor me odeia, eu não tenho amigos. E ela começou a gerar esse tipo de pensamento e levou ela a ter uma vida travada.
E hoje você que é liberto, se você sentar com essa pessoa, ela vai falar para você, eu perdi muito tempo presa neste cativeiro. E eu deixei de viver, eu deixei de conquistar, eu deixei de ter amigos. Por quê? Porque eu estava preso em um cativeiro. Na verdade, eu aprendi muito com as situações que eu vivi. Né? Hoje eu trago um aprendizado desse período em que eu passei sofrendo pela ansiedade, né? Hoje o que eu trago de aprendizado para mim é que quando você não tem um propósito da sua vida revelado, quando você não sabe para que você nasceu, você não sabe por que você está vivo, que é aquelas perguntas que a gente sempre tem, né? Hoje em dia todo mundo tem essa pergunta, porque, gente, olha, eu tenho um grupo de meninas, que hoje eu sou líder, né, de célula, e também atendo as outras pessoas, todo mundo faz essa mesma pergunta. Qual é o meu propósito de vida? Né? Para que eu nasci? E aquela pergunta que hoje eu acho que é a pergunta do século, né? Quem eu sou? Né? Hoje, a internet hoje fala muito disso. Hoje as pessoas elas procuram elas mesmas, dentro delas mesmas. Então, quando você não tem essa revelação, quando você não se conhece, você não sabe o seu propósito, isso te desmotiva na sua vida. Porque para mim era uma desmotivação absurda. Porque você fala assim, eu tô tentando, eu tô fazendo, e realmente você não acha prazer no que você tá fazendo. Porque realmente não te é revelado se é certo ou não. E aí fica aquela busca incessante pelo teu propósito. O nosso mundo cristão é muito falado esse assunto, né? Realmente da sua identidade, realmente do seu propósito. E isso gera ansiedade, sim, e muito. E também é isso que cura a ansiedade. Por quê? Quando você sabe para que você nasceu, você sabe o seu propósito de vida, todo dia você abre o seu olho de manhã cedo e fala, estou vivo para viver mais uma vez daquilo que eu fui chamada. Então é essa busca. É você ler lá em Gênesis 1, no versículo 6, está dizendo lá que Deus criou todas as coisas e nós somos imagem e semelhança dele. Exatamente. Então, nós nascemos realmente imagem e semelhança de Deus. Nós nascemos o quê? Para governar. Nós nascemos para realmente fazer aquilo que Ele nos chamou. Então, o propósito de vida é só um detalhe que realmente faz toda a diferença. É um tabu que precisa ser quebrado realmente. E você tocou em um assunto que ele é muito importante. Porque hoje para você que não nos conhece, está nos assistindo neste momento, nós somos líderes dentro de um ministério, dentro de como que pode se dizer? Dentro de um ministério. Uma comunidade evangélica. Uma comunidade evangélica. E dentro dessa comunidade, nós trabalhamos dentro de uma metodologia onde nós tratamos e cuidamos do íntimo da pessoa. O íntimo que eu falo não é lá na casa dela, mas é o seu íntimo, né? É as suas emoções, é o seu caráter, é a sua mentalidade. Então nós trabalhamos diariamente com isso, cuidando exatamente dessa área na vida das pessoas. Olha ela fazendo merchan da minha xícara no sofá com o Sandro. Isso aí, gente, é fornecimento
da Belisa, a empresa... Como que chama agora? Deu branco. Belisa Personalizados. Isso. Me fugiu o personalizado. Belisa Personalizados. Quem conhece essas xícaras, olha, é algo top, chique, ó. Ela é escrito de um lado no sofá constante e do outro lado ela tem um outro chavão meu, que é isso? Então, nós trabalhamos com essa metodologia e cuidamos intensamente dessa área, realmente, na vida das pessoas. Mas por que eu dei uma ênfase nisso? Porque essa semana eu fiz uma postagem nas redes e uma pessoa que não faz parte do nosso ministério, não faz parte do nosso conjunto de pessoas, ela deixou um comentário lá. E ela dizia o seguinte: na minha época, não existia depressão. Nós sabíamos quem era Deus e ponto final. Então, por muito tempo, a depressão ela existia, né, dentro do grupo evangélico, mas ele não era atentado para isso. As pessoas não percebiam, as pessoas não davam valor, na verdade, para isso. Ela já existia, ela já vinha tomando conta das pessoas, vinha destruindo muitas vidas, mas as pessoas olhavam e não conseguiam respeitar esse estado emocional da pessoa como sendo uma depressão. Mas julgavam, né? Julgavam, dizendo que era meninice, que era criancice, que não tinha precisão desse tipo de atitude. E realmente a pessoa estava enferma emocionalmente. As emoções dela não estavam adequadamente organizadas. E isso fazia com que ela entrasse em depressão. E aí você pode falar assim: olha, Sandra, mas isso não tem base. E aí eu vou te falar, filho, você precisa ler muito mais a sua Bíblia. Porque se você olhar para o Primeiro Testamento, você vai ver a história de Elias. Elias foi um dos maiores profetas do Primeiro Testamento. Mas quando ele enfrentou ali os 450 profetas de Baal e também os 400 profetas de Baal e os 450 profetas de Balaim, ele venceu uma guerra de 850 profetas. Era para ele estar esbanjando de alegria. Era para ele estar extremamente contente. Era para ele estar com o seu ego masculino nas alturas. Mas quando veio uma mulher chamada Jezabel, a rainha Jezabel, e ela mandou um recado para ele, dizendo para ele que ela ia matar a ele, o que ele fez? As emoções dele naquele momento ficaram descontroladas. Uma confusão de sentimento, né? Ele teve uma confusão de sentimento. Entrou em conflitos, porque ele não sabia se ele ficava feliz por vencer 850 profetas ou se ele temia por causa de uma mulher. E aí, o que acontece? Ele entra dentro de uma caverna e ali dentro da caverna ele pede para Deus a morte. Ele deseja a morte dentro da caverna. Que confusão, né? Ele estava fugindo da morte e lá ele desejou a morte. É muito louco, porque ele foge da morte, porque a Jezabel queria matá-lo de qualquer forma. Porque ela matou os 850 profetas dele. Aí ele vai e pede para Deus a morte. Então veja que um profeta do nível de Elias, que iniciou a sua chamada com tanta ousadia, ele entra em um conflito de sentimentos que ele deseja a morte. Agora, por que eu quero trazer essa reflexão? Para que você analise bem. Se um profeta no gabarito de Elias entrou em conflitos a ponto de desejar a morte, enquanto eu
mero mortal. Você, que é um mero mortal também, não pode passar por isso. Então, nós estamos num mês de prevenção. Um mês chamado Mês Amarelo. Foi denominado pela sociedade como Mês Amarelo. Então, por quê? Porque é um mês de alerta. É um mês que você tem que analisar melhor as suas amizades, os seus familiares. E você pode até falar, mas e os outros 11 meses? Cara, esse é apenas uma data para te alertar. Chamar atenção. Realmente, gente. É só para chamar atenção. Não significa que nos 11 meses a pessoa não vai entrar. Quer dizer, ela só vai entrar em depressão em setembro. Chegou em agosto, em julho, em janeiro, acabou. Em fevereiro eu nem falo, porque tem carnaval, o povo vai farrear e esquece a depressão. Não é. É para ter uma data para chamar a atenção. Ao cuidado, né? Ao cuidado dos nossos familiares, dos amigos que estão próximos da gente, né? Isso a gente tem que olhar todos os dias, mas hoje, assim, no mês amarelo é que os nossos olhares viram mais para essa situação, né? Exatamente. Tem uma pergunta na caixa de perguntas. Vou abrir aqui, já, para a gente dar uma olhada. Então, se abre aí, eu vou fazer um comentário. Na terça-feira passada, que a gente tentou fazer a live, não deu certo, nós tivemos um problema técnico. Na quarta-feira, eu recebi uma amiga conhecida em casa e ela pediu a minha ajuda. O esposo dela, ele já tem um tempo de relacionamento, eles estavam em um almoço, né? E nesse almoço, o esposo combinou tudo para que eles saíssem primeiro e deixassem ela para trás, né? Ela, a filha, e ele despistou todo mundo desse almoço, né? E aí estava tudo bem, eles estavam conversando tudo bem, e aí a única coisa que ela percebeu é que ele estava assim, calado, não quis muito conversar nesse almoço. E aí ele falou assim, ó, você vai com a fulana, e aí eu vou sozinho de moto. E ela falou, não vai sozinho, eu vou com você e tal. Aí, quando eles saíram, ela chegou primeiro em casa, e as outras pessoas que estavam também chegaram em casa, e ele não chegou. E aí ela começou a ficar preocupada, e ele não chegava em casa. E aí, quando foi umas 6 horas da tarde, ele chegou em casa, porém carregado dos amigos, porque ele tentou suicídio na BR. Ele se jogou na frente do carro, de uma carreta, só que a carreta desviou dele, a outra carreta também desviou, e graças a Deus não aconteceu nada, ele não sofreu um arranhão, né? Graças a Deus não sofreu nada. Porém, ficou aquela pergunta no ar: por que você fez isso, né? E aí ela veio até mim no outro dia, me procurou, porque ela realmente precisa de ajuda, porque o marido nunca falou nada, ela nunca percebeu nenhum tipo de comportamento dele, e ele fez essa tentativa contra a vida dele, né? Não foi a primeira vez. Antes dele ter casado com ela, ele já tinha tentado, e agora ele tentou novamente contra a própria vida dele. E antes deles se casarem, então ela não sabia desse fato, que ele já tinha tentado, então não? Ela não sabia, né? Ficou sabendo no dia, que depois ela, tipo assim, foi aquele momento de desespero, aí fez aquele monte de pergunta, né? E sabe qual que foi as respostas dele? Não quero falar. Não sei por que eu fiz. Eu só simplesmente fiz porque eu não quero mais viver, não tenho prazer pela vida.
E aí começam-se os trabalhos agora, né? Para poder ajudar realmente ela a sair dessa situação. Mas a nossa live já fez resultado, né? Já nesse Exatamente. Olha o estado que ele estava e agora não adianta ela fazer um turbilhão de perguntas. E com esse exemplo que você deu, a pessoa deixou ali na caixa de perguntas, a Marisa deixou ali na caixa de perguntas, já, que é algo que dá para você já responder dentro desse exemplo que você deu. Ela diz assim, como as pessoas sabem que está com depressão? Então, essa esposa, como ela poderia ter olhado para o esposo, que é uma pessoa que ela está ali convivendo diariamente com ele, ela dorme com ele. Então, qual que eram as características que ela poderia já olhar e identificar, ou ela poderia já fazer uma análise, olha, ele pode não estar com depressão, mas ele já tem características de uma pessoa que vai entrar em depressão. Sim, porque o suicida em si, aquela pessoa que tenta pela sua própria vida, ela não especificamente ela está em depressão, né? Ocorre sim de uma pessoa depressiva ela ir chegar a esse nível de tentar contra a sua própria vida, que é onde perde realmente o prazer de viver totalmente. Mas existem aquelas pessoas que tentam contra a sua própria vida por um evento que aconteceu na vida dela, uma situação que aconteceu na vida dela que foi traumática, né? Um trauma. É aquilo que a gente tinha falado, né? Uma perca de algum familiar, um ente querido, um rompimento de relacionamento, né? Uma perca do emprego, né? Que era algo que ele tinha, uma situação financeira derrotada, né? O excesso de estresse, a pressão psicológica. Você sabia disso? Que a pressão psicológica pode levar uma pessoa a um suicídio? Eita, essa eu não sabia. Uma pressão psicológica pode levar a pessoa ao suicídio? É verdade, porque tem pessoas que ela tem a comunicação agressiva. Sim. Existem pessoas que ela tem a comunicação agressiva e acaba chegando naquela pessoa, na outra, que você não conhece o estado emocional que ela está e gera-se uma pressão sobre aquela pessoa, né? Tem pessoas que ela não consegue, ela não tem emocional suficiente para um confronto. Então, quando você confronta essa pessoa e você não conhece o estado emocional que ela está, gera-se uma pressão psicológica sobre ela, gigantesca, e essa pressão leva ela ao suicídio. Então, como que eu sei? Vou responder a pergunta da Marisa. Como que eu sei que eu estou em depressão? O principal, a principal característica é quando você perde o prazer das suas atividades que você gosta de fazer. Essa é a principal característica. A tristeza em si, ela isolada, ela não é considerado que você está em depressão. Né? Então, todos nós temos comportamentos diferentes. Então, nós entramos na depressão com comportamentos diferentes. Mas essa é uma das principais. Né? E quando você tem o isolamento, o isolamento é uma das principais. E quando você não consegue lidar com aquelas situações que você já estava acostumado a lidar, você não consegue mais, aí você demora a resolver. Tipo assim, eu vou dar um exemplo mais claro. Alguém te magoou, falou algo que você já se magoou, e você não consegue resolver aquilo com facilidade. Isso te leva a uma característica de que você precisa de ajuda. Você possivelmente pode estar em uma depressão. Né? Quando você fica triste mesmo, e você se isola, e você demora mais tempo para resolver essa tristeza, resolver esse choro,
pode procurar ajuda, que realmente é uma característica de que você está em depressão. Então, tudo aquilo que você tem maior dificuldade em se livrar daquilo, o perdão, a resolver os problemas, a dificuldade mental, de concentração, tudo isso te dá, assim, livre acesso de você procurar uma ajuda porque realmente você está em depressão. E o complicado disso, Jéssica, porque a pessoa, quando ela entra nesse processo de depressão, quando ela começa a ter essas características, ela fica como o esposo dessa sua amiga. Não adianta você fazer um turbilhão de perguntas para ela, questionar ela, por quê, porque ela vai responder para você aquilo que o rapaz respondeu para sua esposa. Eu não quero falar sobre isso. Eu não vou responder isso. Então, o que acontece? Você que está nos acompanhando aí, você que está assistindo essa live, quero te pedir, compartilhe essa live. Nós temos aí restando 24 segundos para acabar a nossa live, Jéssica. Ai, vou compartilhar, então. Peraí, vou compartilhar. Compartilha. Essa live ela vai cair, nós vamos entrar novamente, tá? E aí